capítulo que é sempre usado a falar desse assunto é o capítulo 9, 10 e 11, ali de Romanos, né? E claro, outros textos, eu acredito que são usados, outros versos da Bíblia, mas nós acreditamos que Deus, ele elege as pessoas, né? Chega a determinar a salvação de todos, mas daí o ser humano ou ele vai aceitar essa tão grande salvação, ou ele pode rejeitá-la. Entra o livre-arbítrio, né, de cada um. Embora o plano de Deus seja salvar todos, né? Todos. Muito bem. Esse mesmo assunto a gente passou lá na Rádio Web Missionária, a Voz da Esperança, da Igreja Central, todas as segundas-feiras. Já deixo aqui, desde já que você pode também ouvir a nossa programação às segundas-feiras, né? À noite, às 7h30 da noite, né? Até às 9 horas, nós estamos também tratando de assuntos bíblicos lá. Também. Tá bem? Então, nós tivemos bastante participação, né? Eu queria falar para você, não seja tímido, né? Se quiser mandar uma pergunta, mande-nos, né? Se tiver alguma dúvida, mande-nos, que se a gente não conseguir responder agora ao vivo, a gente pode trazer para o próximo programa ou responder você no privado, tá bem? Sim. E também, né, peço o seu livro, né? Ainda estamos na série, sim, ainda sim. Tem alguns assuntos para terminar, concluímos essa série, mas o livro, né, Caminho a Cristo. Peço o Paulo seu, Henrique né? entregou a 2 pessoas, foi a semana passada. Isso, entreguei a 2 pessoas que têm acompanhado os nossos estudos, mas acredito eu, ou que esqueceram, ou que ficaram tímidos, né? Então, muito bem. Então, vamos começar, né? Nosso assunto é eleição bíblica, predestinação. E a primeira pergunta que eu faço é: aqui nos admoesta o apóstolo Pedro, né? Pedro tem falado também desse assunto, né? O apóstolo Paulo, né? Mas o que é que admoesta, né? O que é que ensina o apóstolo Pedro, né? Com relação à eleição bíblica, né? O que é que ele fala a respeito? Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 10, ele diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então aqui ele faz essa demonstração, né? Procurai fazer cada vez mais firme essa vocação e eleição. Só para fazer um comentário a respeito desse verso que lemos, diz assim: esse texto revela imediatamente que a salvação, no que respeita ao nosso caso individual, depende de nossa própria ação. Somos eleitos para ser salvos, mas cumpre-nos ser diligentes em tornar firme essa eleição. Se não fazemos, ela não cumpre em nós seus desígnios e estaremos perdidos. Pronto, mesmo que nós fomos predestinados à salvação, essa salvação pode ser perdida se nós não cumprir com os seus desígnios, né? Tem que haver uma firmeza, né? Uma perseverança. E a cada dia permanecer, né? Nessa salvação. Uhum. Bom, então é isso que a gente vai comentar aqui, né? Como é que você foi predestinado à salvação, sendo que você pode perder a salvação, né? E então, assim, né, Gleison? Porque alguns podem pensar, poxa, então, depender de mim para permanecer, são tantas distrações que há nesse mundo. O inimigo, né, está aí a tentar nos desviar do caminho. Mas é uma tarefa simples da nossa parte, porque nós, ao submetermos a Deus, né, em oração, como falamos no assunto da consagração, então você está firmando essa vocação, né? Você a cada dia está se firmando. Então, assim, é algo fácil porque você, ao se consagrar ao Senhor, a cada dia, você vai permanecer nessa salvação, né? Perseverando nela. Tá, e que advertência Cristo ensina essa mesma verdade, né? O que é que ele fala a respeito, né? Nesse sentido, né? Que a gente fala aqui, né? Tá, você foi predestinado à salvação, mas você tem que perseverar, né? Porque você pode perder ela, né? O que é que Cristo ensinou a respeito disso? Apocalipse capítulo 3, o verso 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde, né, o que tem. Em toda palavra,
Os cristãos são exortados, né, a aguardar. Até o Apocalipse, quando começa, né, o livro tem o Apocalipse 1:3, né, fala disso, né, que felizes são aqueles que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Então, sempre ao guardarmos essa palavra de Deus, ela tem poder para te livrar do pecado que causa separação. Esse é o grande mal, né? O pecado, o grande vilão da história. Mas essa palavra, uma vez que é guardada, ela nos leva assim a permanecermos e ninguém vai tomar a coroa. Não que não haja coroa suficiente no céu para toda a humanidade se quiser salvar. Mas o próprio Senhor diz, olha, guarda o que tens, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, você pode se desqualificar pela sua decisão e perder a coroa. Porque a coroa é dada aos fiéis, né? A todos que perseverarem, né? Foram fiéis até a morte. Apocalipse 2:10. Certo. No caso, alguém pode tomar essa coroa, no caso, tomar o lugar dele, né? Pegar a sua coroa, ou nesse sentido, ou no sentido de que alguém pode fazer você perder, né? Servir como pedra de tropeço e você acabar perdendo a salvação, né? Se você não guardar, alguém pode vir roubar, né? Tomar ela de si, né? Não no sentido literal, né? Porque Deus, eu acredito que tem, né? Coroa suficiente para todos, né? Que quiserem ser fiéis, aceitar essa salvação. Mas a partir do momento que você não guarda, então... No caso, a gente tem que ser diligente, né? Naquilo que Deus nos entregou, né? Isso. Ok. Sobre que condição, se o Leandro quiser fazer qualquer pergunta aberta sobre assunto, né? Sobre as dúvidas que nós tínhamos quando eram mais jovens, né? Ou quando crianças. Pode fazer, Leandro, né? Não sacanha não. Pode fazer jogo aberto aqui, que a gente tá para buscar também na palavra de Deus, né? O que a Bíblia ensina, né? De fato, né? Então, sob que condição é prometida a coroa da vida, né? Sob que condição é prometida essa coroa da vida, né? Ela foi prometida, guarda o que tem. Então significa que uma coroa já está preparada para lhe dar, né? Aqueles fiéis que aceitaram, né? A sua palavra, a sua mensagem, né? A ser remido pelo sangue de Jesus Cristo, né? Mas o que é que ele pede? Qual é a condição para que no final eu obtenha essa coroa da vida eterna? Apocalipse 2:10, na última parte, né, do verso, diz, né, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Uma fidelidade, uma perseverança nessa fidelidade, e só aquele que é fiel, que persevera, é porque já houve uma salvação, né, na vida dessa pessoa, e daí ela pode assim perseverar até a morte, né, sendo fiel. E fidelidade, fé, é uma condição de uma pessoa que foi transformada, foi salva, né, recebeu a salvação. Então, se eu for fiel até a morte, eu vou ganhar a coroa da vida. Se eu não for fiel até a morte, então eu perco ela. Exatamente, então, né? Até uma criancinha entenderia esse verso, né? Está claro e explícito aqui. E assim, né? Aí entra você guardar, como Paulo fala, né? Que completou a carreira, guardou a fé, né? E agora a coroa estava pronta, né? Ele fala isso, né? Que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. A sua vinda, pronto. Ou seja, não, interessante que Paulo fala, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então, há uma condição, no sentido, se eu amo a vinda do Senhor, é porque eu aceitei Ele como meu Salvador. E agora eu espero que Ele venha para o seu reino eterno, né? E eu esteja nesse reino. E isso pode ser qualquer um, né, que aceita essa salvação. Em quem e desde que tempo fomos nós escolhidos para a santidade e salvação? Em quem e desde quanto tempo, desde que tempo fomos nós escolhidos para a santidade e salvação? Desde quando, né? Desde quando? Tem um tempo?
começou isso? Ou isso só se deu depois do pecado? Em Efésios capítulo 1, o verso 4, a última parte, diz assim: como também nos elegeu nele que é em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, nós recebemos essa eleição nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, vamos comentar um pouco nessa parte aí, porque se fomos elegidos, fomos eleitos por ele, determinados para que nele, em Cristo, antes da salvação do mundo, pudéssemos ter essa eleição. Então, veja, todos já são assim eleitos a essa salvação. Embora vivamos num mundo que entrou o pecado, né? Nós conhecemos a história com os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, mas aí já houve um plano de salvação, de eleição, e determinar a salvação do ser humano, antes da fundação do mundo e através de Cristo Jesus. Então, nele, a gente já recebemos essa eleição. Então, veja só, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador, nosso Senhor, já se preocupou de antemão com a salvação de cada pessoa, né, individualmente. Elegeu, né? Antes da fundação do mundo. Certo. E qual o caráter desses escolhidos antes da fundação do mundo? Qual o caráter desses escolhidos antes da fundação do mundo? Então, aí diz assim, né? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em caridade, ou seja, em amor. Essa palavra aqui, caridade, se refere ao amor de Deus, ao amor ágape, o amor incondicional. Então, para que a gente fôssemos santos, irrepreensíveis. E assim, na história bíblica, podemos dar um exemplo. Não sei se o Gleison e o Leandro vai lembrar, mas quando o Senhor chama o profeta Jeremias, ele disse que ele escolheu antes do ventre, antes que ele fosse formado, e já o separou, consagrou. O consagrou para uma missão. Então, assim, Deus ele quer fazer isso com todos, né? Porque todos, diante de Deus, nós temos uma missão. Nós temos a salvação e também temos essa missão de levar essa tão grande salvação para outros. Ou seja, para confirmar a verdade da palavra de Deus, que todos são eleitos em Cristo antes da fundação, né, do mundo. Muito bem. Para que predestinou Deus aqueles que atingem essa norma de caráter, né? Para que predestinou Deus aqueles que atingem essa norma de caráter. Ainda em Efésios, né? Isso, agora o verso 5 diz assim, capítulo 1, verso 5 de Efésios: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Nos predestinou para filhos. Olha, temos uma predestinação à salvação, mas também a filhos de adoção por Jesus. Então, uma vez que o ser humano ele pecou, a Bíblia deixa claro que todo aquele que peca, ele procede do diabo. Em João 8:44, Jesus falando para a liderança da época, ele disse: vós sois do diabo, né? Filhos, porque vocês fazem os desejos dele. Então, o desejo do inimigo sempre foi contrário à vontade de Deus, e ele levou toda a humanidade a cair, a seguir esse desejo, e se tornarem filhos dele, filhos da ira, né? A Bíblia fala isso, né? Filhos da ira e filhos do inimigo por seguir a sugestão dele. Mas em Cristo nós temos essa adoção e passamos a ser predestinados a filhos de Deus. Claro, se o aceitarmos, né? Como Salvador e Senhor de nossas vidas. Né? Eu fico a pensar aqui, Paulo Henrique, porque alguém pode dizer que muitos acreditam assim, né? Que uns foi predestinado à salvação e outros foi predestinado à condenação. Já pensou Deus criar um ser? Eu vou criar aqui para você no final ir para o inferno. Tem lógica, então, não tem lógica, né? Porque aí ficaria sem sentido a morte de Cristo. Eu pergunto para essa pessoa, então Cristo não morreu por todos? Como é que ele morreu? Selecionado. Todos dele selecionados, só se for assim, né? Porque como é que Cristo vai morrer por alguém que já está predestinado à perdição, né? Para o inferno? Então você não tem jeito, né?
A pessoa, o jovem rico, chegasse para Jesus Cristo e perguntasse: mestre, o que é que eu devo fazer para obter a vida eterna? Jesus, sabendo de todas as coisas, poderia olhar para ele: você não precisa fazer nada, você já está predestinado para a condenação. Ó. Não, mas não. Você queira, né? Ele só: você quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Né? Agora, se você não quer ter a vida eterna, aí você não obedece, né, com os seus mandamentos. Então, o que eu entendo é isso. Então, sim. E assim, nesse grande conflito, até nós comentamos na rádio, né? Segunda-feira na Rádio Web, fica aquela coisa, né? Porque tem alguns que pensam contrário, né? Pensa dessa forma aí, que alguns foram eleitos para a perdição, e tem alguns que vão ao ponto de dizer assim: não, a rebelião de Lúcifer estava aí no plano de Deus, a queda também do homem estava aí. Mas espera aí, nessa rebelião toda veio a queda de Adão e Eva, e assim a queda de toda a humanidade, porque pecaram. Uhum. Então Deus ia se arriscar a salvar o ser humano, porque o inimigo aí colocou argumentos fortes, né? O inimigo aí foi contra a lei de Deus, o primeiro transgressor da lei. E agora vem o Senhor Jesus para ser o nosso sacrifício e também modelo. Uhum. Para ser um sacrifício perfeito, ele não poderia de forma alguma se envolver com o pecado, e ele foi tentado. Então, veja, ele se arriscou para salvar, né, o ser humano. Então, acaba que ficando assim, sem nenhum sentido essa crença, embora a gente não esteja a atacar pessoas que acreditam dessa forma, né, mas a crença, né, a forma que ela acredita, fica algo que não bate, né? Não se encaixa nesse tão belo plano de salvação. Uhum. É como que aqueles que Deus predestinou para a salvação fizesse obras em que cooperasse para que ele, no final, garantisse a salvação. Aí ficaria ao contrário, né? Para aquelas pessoas que foram predestinadas para a perdição, Deus também cooperar com algumas ações para que ele, no final, se perca. Então, é um negócio meio que contrário ao que diz a sua palavra, né? Segundo o que nos chama Deus, né? Segundo o que nos chama Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Né? Deus tem um chamado, ele decreta, vamos assim dizer, né? Esse chamado, venha. Ou seja, ele estabeleceu, né, esse plano como se salvar. E aí, Gleice, eu aproveito, eu acho que agora esse momento, embora ainda tenha mais perguntas, para falar assim, né? Olha, Deus, ele tem um plano, ele estabeleceu. Então, a predestinação é porque Deus já estabeleceu um plano. Então, ao ele estabelecer esse plano, ele chama, tem um decreto: olha, você pode se salvar dessa maneira, como eu estabeleci. Não existe outra. Né, fora de mim, né? Fora da pessoa de Deus. E Deus coopera, né? Agora, você tem que fazer por onde, né? Contribuir juntamente, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas contribuem para o bem, agora, daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que aceitam esse decreto. E Deus pode fazer, alguém pode dizer assim, então nem todos amam a Deus, né? Porque a gente vê isso, essa realidade no mundo. Muitos desprezando a palavra, né? Vivendo de acordo com suas vidas. Mas Deus, ele faz esse trabalho de derramar o amor dele em nosso coração através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é enviado a toda a terra, né? Ele convence o mundo. Então ele pode fazer essa obra de salvação, né? E você amar. Até o apóstolo João, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então há um impacto, né, do amor de Deus em nossa vida, e nós chegamos também a amá-lo por causa desse tão grande amor. Segundo que fomos predestinados. Esse verso é interessante, né, Paulinho? Efésios 1:11. Lê aí pra gente. Segundo que fomos predestinados. Aí depois eu volto com outra pergunta aqui. Efésios capítulo 1, verso 11 diz assim: havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho
da sua vontade. Fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz, né, todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aí alguns podem dizer, então, se fomos predestinados, mas essa predestinação bíblica é para salvação. Não fala aí, né, de pessoas a se perder. Uhum. E Deus estabeleceu esse plano, esse propósito de salvação. Ele. E chama a todos, né? Mas ainda não é... Eu ainda queria fazer um comentário, mas vai chegar no texto aqui que eu acredito que o comentário ficará até melhor. Tá. Então, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, o conselho da sua vontade, né? Nós fomos predestinados. Certo. E, Gleice, a gente até vai ver, né? Só... Uhum. Desculpa ele atrapalhando, mas... Qual é a vontade de Deus? A gente vamos ver, né? Uhum. Essa vontade. Né? Uhum. Então, quantos deseja Deus que se salvem? Né? Porque nem todos vão se salvar, né? Não por a vontade do Pai, né? Mas porque realmente escolheram esse caminho, né? Deus teve um propósito, o céu de uma certa forma foi esvaziado, né? Os anjos, muitos dos anjos, juntamente com Satanás, foram expulsos dos céus, e Deus quer preencher, né? Com seus filhos aqui na terra, né? E aí fica aí o espaço, né? Para você aceitar. Bom, se não, né, terá outro destino, né? Mas Deus deseja que todos se salvem ou só alguns? 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4, diz assim, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer que todos os homens, né, se salvem, sem exceção, e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu falei agora há pouco sobre a obra do Espírito Santo, de convencer o mundo, e ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, ele leva a toda a verdade, ele conduz. Então, como o texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que a vontade de Deus é que ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, então o Espírito Santo ele faz isso para o mundo inteiro. Então, ele já demonstra que a salvação é para todos. Esse é o desejo. Deus quer isso, né? Que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. E todos podem se salvar, né? Embora que nem todos vão se salvar, porque nós sabemos, né, que nem todos querem, né? Nem todos compreendem, né? Nem todos atingirão ao conhecimento de toda a verdade. Então, agora é interessante, Paulo Henrique, tem um versículo bíblico aqui que me fez me lembrar, segundo Pedro, no capítulo 3 e no verso 9, né, diz assim, né, com relação a isso aí, né, que Deus deseja que todos se salvem. Sim, com certeza. Não retarda o Senhor a sua promessa, como diz aqui, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que que ninguém pereça, que ninguém morra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não é que Cristo era para ter voltado? Poderia ser, né? Ele quer voltar a essa terra para resgatar os seus filhos? Quer. Mas ele está dando um tempo para que você realmente se depare com a verdade, se arrependa, entregue sua vida a Deus, para que você possa ser salvo também, né? Porque se ele vier agora, quem sabe você está perdido, né? Quem sabe alguém que você tanto ama, que deseja que essa pessoa seja salva, ainda não chegou a mensagem, né, no coração dela, né? E Deus está dando esse tempo de oportunidade para você. Nós mesmos que estamos adiando, né, a volta dele, né? Adiando a volta dele. Tem um texto que até o Paulo Henrique mencionou ontem para mim, né? E será pregado este evangelho para todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, ele quer que realmente a mensagem chegue a todos, né? Para que todos tenham a oportunidade e depois não ficar dizendo, né? Não, eu não tive a oportunidade, eu não ouvi dessa mensagem, eu não sabia. Né? Não, Deus vai dar essa oportunidade para todos. Não haverá desculpa. Né? Não haverá desculpa. Se tiver alguém que vai se perder por conta da sua escolha. Né? Ok, então ficou claro aí, né? 10.
A 10ª pergunta que eu faço agora é sobre que condição é oferecida a salvação, né? Tem uma condição, a gente já comentou sobre isso, mas tem uma condição, apresenta-nos outro texto aí. Arrigo não, Paulinho. É um texto bem conhecido, né? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê. Deus predestinou um plano. Como o ser humano se salva? Crendo em Jesus. Ele deu Jesus, né, para o mundo. Interessante que todos, sem exceção, têm fé. Porque lá em Romanos 12, o verso, se não me engano, o verso 2 e 3, fala que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Então, é um dom, né? Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. E Ele dá essa fé para que você creia nele e se salve. E se ele falou assim, né, crer no Senhor Jesus Cristo, foi de alguém que perguntou para ele, né, o que é que eu devo fazer para eu ter a vida eterna, né, para eu ter a salvação, né? Crer no Senhor Jesus, então há uma condição aí que foi oferecida. Por quanto tempo deve essa fé ser conservada a fim de trazer a salvação final, né? Tá, eu creio hoje, creio, sou salvo, né? Como alguns dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eu creio, né? Mas amanhã eu me afastei dessa fé. Eu posso vir a perder essa salvação, né? Essa fé deve ser conservada até quanto tempo? Mateus capítulo 24, verso 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que haver uma perseverança aí na fé, no caso. Isso, uma perseverança. Não pode você retroceder, desistir, né? Voltar atrás, mas perseverar, né? Dia após dia, para que seja conservada nessa salvação e até o fim. Por isso que aí entra Apocalipse 2:10, né? Ser fiel até a morte, né? E tá aqui a coroa da vida. Tem outro texto, né, Paulo Henrique, de Tiago, capítulo 1, verso 12, né? Isso, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Olha, o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, aqueles que não amam, não aceitam, né? Infelizmente, então depende de você, né? Se você suportou, né? Foi perseverante, né? Suportou a aprovação, então depois de ter sido aprovado, você vai receber a coroa da vida eterna. É isso que a Bíblia ensina. Então, nosso amor a Deus vai ser provado, né? Vai ser provado, né? A gente vai ser provado. Então, essa fé, ela deve ser sustentada até o fim, né? Muitos dizem, eu amo a Deus, mas vai chegar um tempo que esse amor tem que ser provado. Isso. Amor só de palavra, né? Só de palavra, tem que ser testado, né? Então, vamos ver se realmente ele me ama mesmo, né? Vamos ver se ele suporta, assim como o suportei. Eu amei, né? Eu amei, né? E eu amei a tal ponto da minha vida, né? Então mesmo será agora nós para com ele, né? Diante das provações, né? Certo. Que texto é por vezes citados como prova de que Deus age segundo o seu propósito arbitrário em seu trato com os homens? Bom, aqui, Paulo Henrique, né? Tem um texto aqui que diz assim: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Por quê? Diz, a gente leu lá, né, Timóteo, né, Romanos, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse texto aqui, Romanos 9:18, diz logo, pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Né? Então faz-me entender, não, você foi predestinado para a perdição, né? Mas você quer salvar. Não, Deus vai endurecer agora o seu coração para que você se perca, porque você foi predestinado. Né? Então, você não pode ser salvo. Mas que outro texto, essa é a pergunta 13, né? Que outro texto mostra com quem Deus quer ser misericordioso e com quem faz o contrário? Esse texto da pergunta 13 é no Salmo 18, né? Não é isso? Salmo 18, verso 25 e 26. Quer dizer que, para Deus, ele se mostra misericordioso com alguns e com outros não. Deus
se compadece de um e endurece outros. E parece que dá a entender isso, né? Parece dar a entender isso, Com né? algumas histórias, né? Uhum. Faraó. Exato. Tem a questão do Faraó também, né? Que mostra lá que a Bíblia diz que aqui, Deus endureceu o coração de Faraó, né? Para que não deixasse o povo sair do Egito, né? Ficasse escravo ali. Mas a gente vai ver sobre isso, né? Como é que Deus age com o ser humano? Aqui diz assim: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Com o perverso te mostrarás indomável. Indomável é o que, no caso? Tem uma tradução que fala assim, inflexível, né? Inflexível, no caso. Isso vai depender. Se você aceita o meu plano, então, ok, né? Você vai se salvar. Eu vou te aceitar. Né? Como meu filho. Agora, se você rejeita, não tem como eu te aceitar, te salvar, você rejeitando o plano da salvação. Porque a salvação em si é uma pessoa, Jesus Cristo, né? Então, como você pode endurecer, né, o coração para com Deus? Deus envia a palavra. Ali em Hebreus, no capítulo 3, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, pode ser que a partir do momento alguém ouça a voz do Senhor, ou ela abra o coração e aceite, ou ela endureça. Que foi o caso de Faraó, né? Faraó diz assim: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz, né? Olha, Deus estava a falar através do profeta, né? De Moisés ali. E Arão, né? Que estava sendo o porta-voz ali naquele momento de Moisés, né? A mensagem de Deus passando. E ele disse: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não sei quem é o Senhor, e nem tampouco deixarei Israel. Então, endureceu, né? A palavra foi dada. Então, se nós olharmos assim, biblicamente, porque tem assuntos que você não vai ficar simplesmente com o texto. Você vai fazer um estudo. Então, você vai entender que Deus, a forma de endurecer, como ele fala, é que uma vez que ele envia a mensagem, se você rejeita, ele agora, uma vez que ele está barrando a operação do mal, se você rejeitou a operação do bem, da salvação, então ele agora permite com que o mal vá e você aceite. Só há dois caminhos e uma escolha a fazer. Eu poderia citar isso ao exemplo de Saul, quando ele realmente não estava fazendo tudo conforme Deus estava querendo que ele fizesse, né? Deus escolheu, o povo escolheu, na verdade, né? Mas Deus, atendendo à voz do povo, o abençoou para ser ali o ungido do Senhor, né? E ele começou bem, né? Começou bem. Mas a partir do momento que ele começou a fraquejar, né, e fazer a sua vontade, Deus foi se retirando dele e depois Satanás mesmo tomou posse, né, da vida dele. Não que Deus queria isso para a vida dele, né? Deus queria que ele fosse um rei bem-sucedido, que realmente levasse a nação, a prosperidade, a tudo mais, mas isso não foi o caminho. E você citando isso, eu acho muito interessante você citar esse exemplo, porque santificação, até vai ser o próximo assunto, né, que iremos falar. Só adiantando, santificação é viver toda a palavra de Deus. E chega um momento que Saul não quer viver toda a palavra, né? É dada uma ordem para ser executada e ele não faz como Deus pede. Nesse né? caso, Deus põe os seus céus à prova, né? Para até onde ele pode ir, né? Até onde ele pode me obedecer. Por isso que ele nos elegeu para sermos santos e repreensíveis, ó. Ele chamou para a salvação, né? Ele aceitou esse plano. A gente leu aqui esse versículo, né? Isso. Ele aceitou esse plano, né, de Deus o salvar e até conduzir ele no reinado, né? Conduzir o seu povo. Mas chegou um momento que ele não quis andar conforme essa eleição aí, em santificação, né? Ou seja, vivendo toda a palavra de Deus. E daí foi a ruína dele. E pode ser de cada um de nós, se a gente se desviar do caminho. Muito bem, muito bem. Que parte do homem é essencial para a salvação, né? Que parte do homem é essencial para a salvação? O que a Bíblia nos ensina um pouco mais sobre isso? Josué capítulo 24, verso 15, diz assim: escolhei hoje a quem se vais. Então, devemos fazer uma escolha. O outro texto é o de João capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer a vontade, escolha, né? Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus.
Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crer. Também tenho que fazer essa escolha. Vou crer ou não? Apocalipse 22, verso 17. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. Quem quiser. Está aberto, né? Tome de graça da água da vida. O primeiro texto ele pede para escolher, né? Escolhei, né? E aqui ele diz para todo o povo, né? É isso. Ele não diz só para alguns, né? Se alguém quiser fazer, isso aqui não está destinado para algumas pessoas, mas para todos que quiserem fazer a sua vontade, vai conhecer a respeito da sua doutrina, né? Quem quiser crer no Senhor Jesus, né? E será salvo, né? Aqui ele não diz para qualquer pessoa aleatória, né? É para todos. Se você crer no nome do Senhor Jesus, você pode ser salvo, você pode ser remido. Não é isso? Pode falar. Você falando desse texto aí de Atos 16, 31, faz lembrar ali o de Marcos 16. Se for o que eu estou pensando, verso 16, né? Pode dizer. Quando Jesus dá a comissão para os discípulos, e ele a todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Olha, não vai para aquele país lá não, porque ali já está predestinado. Não, ele manda para todo mundo, no caso, né? Até Mateus 28, verso 19, né, verso 20, fala isso, né? Ide, portanto, a todas as nações. Faça discípulo de todas as nações. Todas as nações. Tem outro texto, Paulo, que eu acho muito, muito bom, muito interessante, né? Porque Deus sabendo, né, do fim do povo ali de Israel, né? De Jerusalém, né? Que o templo ia ser destruído, que muitos iam ser mortos, né? Escravos, né? Ser espalhados para o mundo todo. Mas Jesus não desistiu deles, né? E ele mesmo falou, né? Quantas vezes eu que reuni, né? Vocês como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Não quiseram. Então, mesmo Jesus sabendo da condição que ia tomar Israel, ele lutou até o fim. E é assim que Deus faz conosco, né? Ele luta até o fim. Mesmo sabendo quem vai salvar, quem vai se perder, isso não é a tal predestinação como muitos acreditam por aí. Ele sabe, de fato, quem vai salvar, quem vai se perder. Mas ele não vai deixar de trabalhar até o fim para que você tome a sua decisão. Nossa, Grace, muito bom você ter falado isso, porque o detalhe que você, ao falar desse texto, né, Jesus sente esse desejo, né, de reunir todos como a galinha faz com seus pintinhos, usa essa comparação, mas ele diz o quê? Mas vocês não quiseram. Foram eles que não quiseram. O problema não estava em Deus. Não foi Deus que quis, né? Não, eu quis que vocês se perdessem. Não, foram eles, né, na verdade, né? Isso. Então, muitas pessoas podem dizer assim, não, mas Deus endurece o coração de um, outros ele amolece e tal, né? De acordo com o seu propósito, quem ele quer que ele seja salvo ou não. Não. Nesse contexto, Jesus quis que todos. Jesus muitas vezes ali falou com dureza, né? Porque era necessário falar com dureza. Chorou, né? Chorou, né? Para que, de uma certa forma, o coração deles amolecesse, né? Para a palavra. A última pergunta, porque o nosso tempo aqui já acabou, mas esse assunto é pouco estudado, né, Paulo Henrique? Né? Os irmãos, né? Mas é muito bom, muito bom. A última pergunta que eu faço aqui é: em que fato se pode regozijar? Eu esqueci de alguma pergunta, seguindo a ordem aqui. Então, tudo bem. Então, vamos para a última pergunta, que diz assim: em que fato se pode regozijar qualquer crente? Né? Eu posso me regozijar, né? Em que fato? Lucas capítulo 10, verso 20 diz assim: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, os discípulos vêm de uma ação missionária, né? De uma obra missionária grande, e eles estão alegres ali porque teve resultado. E Jesus fala isso, né? Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Subentende aqui, Paulo, que eu já vou fazer outra pergunta para você, né? Subentende que, né, quem está salvo sabe que está salvo, quem está perdido sabe que está perdido, né? Dá-me entender isso aqui, né? Então, se meu nome está escrito no livro dos céus, então eu posso fazer o que quiser, né? Meu nome está escrito no céu, e isso significa de que, meu nome está escrito no céu, significa que ele não pode ser apagado.
ou ele tá uma vez escrito ali, ele não pode ser riscado, né? Ou que nome? Essa é a última pergunta que eu faço. Na verdade, eu tinha dito que aquela seria a última, mas essa é a outra pergunta que eu faço, né? Que nomes essas 16 perguntas que eu faço, então, né? Que nomes hão de ser conservados no livro da vida, né? Há uma possibilidade de meu nome, o seu nome, ser riscado no livro da vida, ou alguém que não tem um nome escrito no livro da vida, ele pode ser adicionado ao livro da vida? Como é essa questão aí do escrever o nome do livro da vida? O livro da vida, né? Livro da vida, então, os nomes vão para esse livro aqueles que aceitaram a vida. Não pode ser diferente, né? Aceitei a morte, vou colocar o nome no livro da vida, né? Então, se aceitaram a vida, aceitaram Cristo. Agora, pode ser tirado em Êxodo capítulo 32, verso 32, o próprio Deus fala, né, para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então pode ser riscado, uma vez que você peque contra ele, se rebele, né, transgrida a lei, né, porque pecado é transgressão da lei. Então pode ser, né, riscado. Agora, outro texto, o de Apocalipse 3, verso 5, diz assim: o que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Se venceu, é porque em todas as provações, aflições, tentações, se manteve fiel ao fazer a vontade de Deus, aceitou a tão grande salvação e viveu em obediência aos mandamentos de Deus, a sua santa lei, né? Então, esse nome foi conservado, né, no livro da vida. Ok. Estava procurando um versículo bíblico aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui bem rapidinho. Então, seu nome pode ser, né, conservado, né, amigo ouvinte, né? Pode ser conservado. Aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, né? E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Até Paulo, ele fala no capítulo 4 de Filipenses de alguns companheiros dele, ele menciona, ali eu não lembro agora os nomes, mas ele fala, né, desses companheiros dele de fé, que os nomes estavam no livro da vida. Então, nós temos esse privilégio dado por Cristo, né, de o nosso nome está lá no livro da vida. Agora, se aceitarmos Ele, que Ele é a vida, então seu nome vai estar ali. E viver, né, conservar, firmar cada vez mais esse chamado, essa eleição, né, essa predestinação, que Ele, o próprio Senhor Deus, Ele predestinou como você se salvar, como você viver em santificação. E Ele deixou isso claro na palavra. Como? Então, a verdadeira predestinação é essa, para a salvação. E a perdição, a perdição Ele já quer tirar você dela. Por isso que Ele estabeleceu todo esse plano, né, de salvação antes da fundação do mundo, para que ninguém pudesse dizer no final, né, para Deus: não, Senhor, mas comigo foi injusto, eu não fui elegido para a salvação. O Senhor só escolheu alguns, né? Até Satanás vai reconhecer, né, que ele foi justo. Isso, até o próprio inimigo, né? E a gente vê isso o próprio apóstolo Paulo dizendo, né, que todo joelho se dobrará, né, diante de Cristo, né? Todos, e confessará. Muito bem, então finalizamos aqui mais um estudo bíblico, né? O seu programa de estudos da Palavra de Deus aqui no programa Escola Bíblica, né? Eu quero convidar aqui o nosso amigo o Leandro Santos para fazer a oração final aqui e a gente poder se despedir de vocês, né? Então, faz oração por nós. Oremos. Maravilhoso Eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Mais uma vez, Senhor, ouvir a tua doce voz falando nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, humildemente nesse momento, que teu santo, poderoso Espírito nos ajude, nos fortaleça a cada dia. Amém. A permanecer firme nesse caminho. É o caminho da vida eterna. Amém. Que teu Santo Espírito também nos conduza em mais uma semana e que no próximo domingo a gente possa estar aqui mais uma vez para louvar, para honrar e glorificar teu santo nome através do estudo da tua palavra. Amém. Permaneça conosco hoje e sempre. É que eu lhe peço e já lhe agradeço. Do Senhor, seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.